Amados irmãos, graça e paz. Fim do reinado de Davi é o tema da aula número 158, de formação em teologia básica e avançada, que tem como fundamento as Escrituras Sagradas. Um sermão temático e expositivo que vai percorrer por 3 distintas passagens bíblicas, designadamente 1 de Coríntios, 1 de Crônica, dizia, capítulo 22, versículo 9, 1 de Crônica, capítulo 21, versículos 1 a 37, e 1 de Reis, capítulo 1, versículos 1 até 40. Para além dessas 3 passagens bíblicas, vamos fundamentar esse estudo através de 12 bases bíblicas. Este programa de formação em teologia tem em vista a edificação mútua da Igreja, de forma a prepará-la para o regresso de Cristo em glória, para vir arrebatar a sua Igreja e julgar o mundo segundo a iniquidade e a paz, conforme a escolha que cada um fizer durante este período que é a sua peregrinação até ao regresso de Cristo. Nós, através deste programa, esta sessão de formação em teologia, resulta de um trabalho de preparação prévia que, em separado, procedemos a um estudo teológico vertical para poder extrair não somente a letra ou o conhecimento teórico, mas, sobretudo, a prática desta mesma doutrina e, fundamentalmente, o espírito que sustenta essa mesma palavra, para que, em sede desta sessão de formação em teologia, possamos transmitir não somente a letra, mas, sobretudo, o espírito que reveste a letra, o Espírito Santo, para que cada um que receba esta mesma instrução possa ter a coragem de guardá-la no coração para obedecer à palavra de Deus e assim servir ao Senhor. Nós pretendemos, através desta sessão de formação, materializar 4 principais objetivos. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, sendo que existe um só Deus em substância, glória e poder, que se manifesta em 3 pessoas segundo a sua natureza. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, pois as Escrituras Sagradas é que representam o profeta, é que representam a profecia, e através do suporte do Espírito Santo, ele pode nos conceder a graça do entendimento e do discernimento para poder compreender a palavra e perceber como é que ela se enquadra no dia a dia, para que através dessa palavra possamos nos apropriar como sendo uma espada para lidar com todos os desafios no dia após dia. O terceiro objetivo é o de inculcar a prática da oração contínua. Vigiar e orar, obedecendo dessa forma a instrução do mestre da oração, que nada fazia sem antes procurar saber a vontade do Pai, e o Pai sempre a resposta enviava-lhe o Espírito Santo, para que através da virtude do Espírito Santo ele pudesse sempre andar em espírito, de forma a poder superar todas as adversidades, dificuldades e barreiras com as quais a carne peleja. O quarto e o último objetivo é o de contribuir para a união da Igreja. Uma Igreja uno, santa, católica e apostólica, que se une de acordo com um único padrão, que é a bibliocentridade, a cristocentridade, adotando o senhorio de Cristo como sendo a cabeça da Igreja, que dá forma, estrutura e direção, isto é, dá-nos a unicidade de acordo com a forma como a Trindade forma um só. Queremos desta forma iniciar o estudo de hoje. É o nosso estudo número 158, que terá como tema Fim do reinado de Davi. Esse estudo hoje vai ser um sermão temático e expositivo. Temático porque
Na base deste tema, nós vamos percorrer a diversas passagens bíblicas para dar um sentido a este estudo. E é expositivo na medida em que nós vamos cavar, vamos ir a fundo para, de uma forma, digamos que progressiva, podermos explorar tudo quanto as Escrituras Sagradas nos revelam através deste estudo. Tendo sempre em atenção que, para efeitos de fundamentação bíblica, vamos também trazer 13 bases bíblicas distintas, do Antigo ao Novo Testamento, para nos ajudarem a ter um bom suporte teológico, um bom suporte bíblico, para podermos compreender e também estarmos preparados a aplicar este conhecimento no nosso dia. Para efeitos pedagógicos, nós vamos subdividir esse estudo em 5 partes. A primeira parte, nós vamos falar da experiência que o rei Davi teve, em que a mesma pessoa, o mesmo coração, no caso do rei Davi, primeiro deseja pecar e peca ao Senhor, depois o mesmo coração, a mesma pessoa que pecou, arrepende-se e confessa o seu pecado, pede perdão a Deus, e esse mesmo coração, a mesma pessoa, Davi, depois é instruído por Deus a levantar um altar e oferecer holocausto. Então nós vemos que a mesma pessoa que o rei Davi, de pecador, do coração que desejou pecar, esse mesmo coração, por fim, oferece holocausto ao Senhor. Então, esses 3 primeiros pontos é o livro 1 de Crônicas, capítulo 21, versículos 1 até 37. E os últimos 2 pontos é o livro 1 de Reis, capítulo 1, versículos 1 a 40, em que vamos ver primeiro a velhice de Davi, momento em que Davi, já avançado em idade, com o seu corpo debilitado, já não podendo ser aquela força comum de um guerreiro que ele era, mas agora alguém que precisa de ajuda para poder se erguer, e ele ainda tinha uma missão para cumprir antes de partir, que era de ter que ungir um dos seus filhos para que este pudesse continuar o reinado. Então, se por um lado nós vemos que na velhice de Davi, e por causa da velhice de Davi, isto é, da senilidade de Davi, que era uma velhice acompanhada de lentidão, uma velhice acompanhada de falta de proatividade, uma velhice que também se materializava em alguma passividade de Davi em face ao que estava a acontecer. Os seus filhos, já percebendo-se disso, começam então a haver uma disputa de poder. E através da rebelião de Satã usa um dos filhos de Davi para que este pudesse querer arrancar o poder à força, enquanto seu pai ainda era vivo. Então nós vamos ver que na velhice de Davi, essa rebelião que havia, disputa pelo poder entre Adonias e Salomão, para por fim vermos em que circunstâncias é que então Davi age por ajuda de outras pessoas, porque ele estava velho, estava senil. Como é que Deus usa pessoas para despertar em Davi a necessidade dele ter que escolher um dos seus filhos para poder ser ungido como rei de Israel, de acordo com a justiça de Deus, não de acordo com o seu dedo, não de acordo com o dedo de Davi, mas de acordo com aquilo que Davi havia jurado e prometido há muitos anos antes. Então Davi é lembrado neste ato a ter que cumprir com o juramento que havia feito cerca de 30 anos atrás. Antes de entrarmos então com profundidade nesse tema, vamos recuar uma semana para lembrarmos o que nós estudamos na última edição, que teve como tema o reinado de Davi. Nesse estudo anterior sobre o reinado de Davi, nós vimos desde que Davi deseja ficar em Jerusalém numa altura em que os reis iam para as guerras, para as pelejas, e Davi, ao invés de liderar mais esta peleja, Davi envia o seu comandante Joabe,
e Davi decide ficar no palácio em Jerusalém. Estando Davi no palácio em Jerusalém, estando Davi ocioso, desejando Davi descansar para celebrar as suas vitórias anteriores, foi a ocasião que Satanás usou para que o pecado entrasse em Davi através dos seus olhos. Porque Davi, quando fica a esticar-se no palácio do rei, ele olha para as laterais e num quintal alheio ele vê uma mulher formosa a lavar-se. Ele pergunta aos seus assistentes de quem é aquela mulher. E responde que aquela mulher era a esposa de Urias, um dos seus homens de confiança. E Davi, não conseguindo repreender aquele pecado que já havia entrado pelos seus olhos, ele manda trazerem aquela mulher até si. E ele então deita-se com esta mulher depois fica grávida, e ela manda informar a Davi que estava grávida. Vendo-se Davi no meio desta confusão causada pela concupiscência dos seus olhos, Davi manda chamar o marido de Betsabe, que se encontrava na batalha, onde Davi deveria estar, mas quando ele preferiu ficar em Jerusalém, foi de onde veio o perigo. Ele manda chamar o marido de Betsabe, que é Urias, e depois ele tenta convencer Urias a ir lavar os seus pés em sua casa. Urias, servo que era, rejeita esta oferta de Davi e ao invés de Urias ir descansar em sua casa, Urias descansa na porta do palácio. Daquela forma, Davi então engendra um outro pecado para poder encobrir o primeiro pecado. No caso, ele envia um bilhete através de Urias para que levasse o seu comandante Joabe, que se encontrava em guerra, em combate, a instruir para que Joabe colocasse Urias em frente de um pelotão que houvesse forças maiores, que os seus inimigos tivessem uma posição mais forte. Isto era para propositadamente Urias ser morto. Então sucede que Davi peca através do adultério, e para tapar este primeiro pecado do adultério, Davi comete homicídio, mandando matar a espada o marido de Betsabe. Então Deus envia o profeta Natã para ir confrontar Davi diante deste pecado. Isto é, se Davi, enquanto rei, desprezou a Deus, Deus não desprezou a Davi. Enviando o profeta Natã conta-lhe uma parábola e Davi prontamente diz que este homem merece morrer e também restituir 4 vezes aquilo que ele levou. É quando o profeta Natã diz que este homem és tu, rei. E Davi então ali se arrepende e confessa o seu pecado diante de Deus. O profeta Natã, instruído por Deus, deixou claro que Deus havia perdoado Davi. Davi não iria morrer, mas que a vara do Senhor não iria cessar na casa de Davi. E Davi então começa a colher as consequências do seu pecado. Primeiro, aquele filho que é resultado do adultério de Davi com Betsabe morre. Segundo, o seu filho mais velho, chamado Amon, comete incesto dormindo com a sua irmã chamada Tamar. Terceiro, o seu filho Absalão, que era o terceiro filho de Davi, fazendo justiça pelas próprias mãos, mata o seu irmão chamado Amon, que era o primeiro filho de Davi. E até onde terminou o nosso estudo, então Davi, vendo tanta confusão em sua casa, terminou o nosso estudo desta forma, revendo e passando ou percorrendo por esta situação, por este conjunto de consequências resultantes do pecado de Davi. Então vamos agora olhar para esse estudo e entrar com atenção.
Portanto, se o estudo anterior foi o reinado de Davi, estávamos em meio do reinado de Davi. Davi consolida o poder. Davi aumenta o seu domínio, consolida o seu domínio. E agora já vamos entrar para a parte final do reinado de Davi. A oração sacerdotal que foi partilhada no último domingo, que foi a base do culto no Ministério Evangélico Revelação da Palavra deste domingo, que é também um objeto central deste estudo teológico, inicia o primeiro parágrafo através da habitual doxologia, em que lá Deus revela-nos a sua face, isto é, de que forma é que Deus se mostrou para nós na base desse estudo que nós realizamos. E no primeiro parágrafo consta lá que Deus se apresenta como Yahweh Shalom, que significa Deus é paz. Yahweh Shalom, Deus é paz, é resultante da conjunção de duas palavras. Yahweh, que é Deus eterno, Shalom, que significa paz. Shalom é um termo hebraico e neste caso nós trouxemos como suporte bíblico para podermos compreender que Deus é paz. O livro de João, capítulo 14, versículo 27. O que acontece neste momento? João 14, 27. Está ali Cristo a falar aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, a dizer que eu vou, mas deixo-vos o Espírito Santo. E os seus discípulos, querendo cavar e compreender quem é este Espírito Santo, porque eles só estão a ver e conhecem a Cristo, e Cristo está a dizer que vai, mas deixa-lhes o Espírito Santo. Então Cristo continua a explicar aos seus discípulos, dizendo a eles que deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Em que sentido? Cristo veio para o mundo com a missão de pacificar o homem e Deus. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Por que Adão pecou? Por causa da desobediência de Adão a Deus. Então, Cristo veio corrigir a queda do homem, é resultado da desobediência de Abraão, como obedecendo a palavra de Deus, quando ele entrega a sua vida na cruz e através desse ato ele carregou todas as nossas culpas nos seus ombros. Desta forma, Cristo, quando vem corrigir a desobediência de Abraão, Cristo veio então para ser o nosso pacificador. Cristo tornou-se o nosso remidor. Cristo tornou-se o reconciliador entre Deus e a humanidade. Por quê? Porque antes disso, Deus e a humanidade encontravam-se afastados. Então Deus envia o seu único Filho para que este pudesse ser oferecido em sacrifício através da sua própria vida, para que poder ganhar essas vidas que estavam afastadas de Deus. Então Cristo é o príncipe da paz. Por essa razão é que Cristo disse: deixo-vos a paz que o mundo não pode vos dar, e dou-vos a minha paz a vós. Então, esta foi a face através da qual o Senhor se revelou neste estudo que nós realizamos nesta última oração sacerdotal, que foi a base do culto do domingo passado, que é a base desse estudo teológico. Com efeito, em 1 de Crônicas, capítulo 22, versículo 9, a palavra de Deus diz que Davi está a falar para o seu filho Salomão. Davi diz a Salomão assim: eu desejei construir um templo, mas Deus não permitiu que eu construísse um templo, porque a palavra de Deus veio para mim através do profeta Natan. Isto em 1 de Crônicas, capítulo 18. Davi
diz assim: eu vivo num palácio de cedro e não é justo que a arca de Deus esteja em tendas. Então Davi deseja desta forma construir um palácio, porque Davi entende que por Deus ter lhe tirado do aprisco de um que era pastor de ovelhas e lhe fazer tornar rei de Israel a ponto de ele viver agora num palácio, ele também deveria construir um templo para Deus viver. Só que Deus responde a Davi, a esse desejo de Davi, através do seu profeta Natan, dizendo: Davi, eu nunca vivi numa casa construída pelas mãos do homem. Desde que eu saí do Egito, desde que eu vos tirei do Egito, eu vivi de tenda em tenda. Não vivi num sítio fixo. Eu não vivo num sítio fixo. Não vivo numa casa construída pelos homens. Então, não és tu quem vai construir uma casa para mim. É a palavra que Deus envia como resposta a Davi, quando Davi deseja construir uma casa, um templo para Deus habitar. E Deus vai mais, dizendo: Davi, a tua mão pegou muito sangue, porque eu te usei para fazer muitas guerras. Logo, as tuas mãos não podem construir ou edificar o templo. Porém, um dos que vai sair das tuas entranhas, esse, que será um homem pacífico, de paz, esse sim poderá construir um templo para eu habitar. Mas, atenção que não és tu que vais construir casa para mim, eu é que vou construir uma casa para ti. O que Deus quis dizer a Davi quando disse que não és tu nem teu filho que vai construir a casa? Uma coisa é construir o templo, que acabou sendo Salomão quem construiu o templo, enquanto uma casa para que o povo fosse adorar coletivamente a Deus. Mas Deus responde dizendo que não és tu, porque eu não habito numa casa fixa. Segundo, tu pegaste muito sangue. Somente será alguém que vai sair das tuas entranhas, que será um homem pacífico. E terceiro, Deus diz: não és tu que vais construir, mas eu é que vou construir uma casa para ti. O que Deus quis dizer com isso quando diz que eu é que vou construir uma casa para ti? Deus estava a dizer a Davi que iria fazer de Davi uma dinastia eterna de reis. Isto é, que a partir da casa de Davi para frente seria uma sucessão de reis após reis. O que estava aqui Deus a falar para Davi? Deus estava aqui a apontar para Cristo, a dizer que da tua dinastia eu vou construir uma casa para que nessa morada vocês habitem continuamente como uma dinastia de reis, uma geração pós outra. Então nós vemos que o Evangelho segundo Mateus, quando abre, diz que Cristo é filho de Davi. E Cristo é este rei que veio para trazer a paz eterna, que Deus disse a Davi que não és tu que vais construir uma casa para mim, mas eu é que vou construir uma casa para ti. Isto é, uma dinastia eterna de reis. Amém? Então, nós temos sobre a paz, sobre a face de Deus que se revela, sobre o tema paz, nós temos a explorar isso. E o segundo aspecto é também compreender a raiz do nome Salomão. Salomão em hebraico é Sholomon. E Sholomon tem a mesma raiz que a palavra Shalom. Por isso é que Salomão significa pacífico, homem de paz. Então, embora Davi desejou construir um templo, Deus mandou dizer que não és tu quem vai construir o templo, mas quando chegar o momento, um filho que vai ser das suas entranhas, um homem de paz, um homem pacífico, esse é que vai construir o templo.
Então chega este momento em que Davi agora diz para o seu filho Salomão, dizendo: Salomão, cuida-te em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Tenha cuidado em selecionar pessoas de confiança, homens que sejam obedientes a Deus, para que eles possam te ajudar a edificar o templo. E depois termina dizendo que observa a palavra de Deus, não te desvie da palavra de Deus, para que o próprio Deus possa te instruir em como edificar o templo. Porque edificar o templo não é a obra do homem. Não basta o homem querer edificar um templo. O templo é a casa de Deus. Deus é quem instrui o homem como edificar um templo para que Deus possa habitar nesse templo. Só pena do homem construir uma casa achando que é templo, mas enquanto Deus não habita nessa casa. O que aconteceu aqui de seguida? Como atos finais do reinado de Davi, há um fato muito curioso que ocorre. É que diz a palavra de Deus que Satanás pretendeu conspirar, ou conspirou, ou criou uma iniquidade para o povo de Israel. Vou repetir, vou explicar para ficar bem assente. Satã quis alcançar, ferir, destruir, corromper, prejudicar o povo de Israel. Só que Satã usou uma estratégia. O que Satã fez? Satanás induziu, seduziu Davi a fazer algo que não era da vontade de Deus. Vamos perceber aqui esta tática de Satã. Satã, em Gênesis, é apresentado como tentador, como sedutor. A tática que Satanás usou para corromper o homem, no caso Adão, e provocar a queda de Adão, que foi a separação do homem com Deus, e a introdução do pecado no mundo, foi a sedução. Então nós vemos que aqui Satanás, de acordo com a leitura do profeta Isaías, nós vemos que Lúcifer, ao ter primeiro desobedecido a Deus, ao ser expulso do paraíso, Lúcifer passou então a buscar corromper o maior número de pessoas para junto com ele também serem arrastados para a condenação eterna no inferno. Nós sabemos que Lúcifer, quando é expulso do paraíso, ele não caiu sozinho. Ele arrastou a terça parte dos anjos. E ele, quando desce para a terra, Lúcifer agora, o jogo de Lúcifer, a diversão, o entretenimento de Lúcifer é procurar arrastar maior número de pessoas para irem junto com ele para a condenação eterna, porque Lúcifer já não pode mudar o destino que Deus lhe condenou. Esse destino é irrevogável de Lúcifer. Então, ele de tudo faz para arrastar pessoas. Neste momento, ele desejava criar iniquidade, ferir, prejudicar, matar o povo de Israel. Qual foi a tática que ele usou? Ele seduziu a quem? Ao rei de Israel, chamado Davi. Então, qual é a sedução que Satanás colocou em Davi? Satanás, a tática de sedução que Satanás usou para Davi foi a de fazer Davi pensar que ele era um homem forte.
que era um homem capaz, que era um homem valente, que tudo aquilo que Davi havia conquistado até esta parte era fruto da força das suas mãos, que era fruto da sua sabedoria, que era fruto das suas riquezas materiais. Como é que Satã fez com que Davi pensasse isso? Satanás induziu a que Davi mandasse contar o seu exército, com que Davi mandasse fazer um censo de toda a população. Davi então manda o seu comandante chamado Joabe a mandar contar todo o povo. Joabe, quando recebe essa instrução de Davi, Joabe estava ciente que aquilo não era da vontade de Deus. E Joabe, tentando alertar o seu rei, Joabe responde: ó meu rei, o teu povo é 100 vezes mais este número que tu queres saber. Mas Davi insiste. E Joabe diz: Senhor, meu rei, todos são teus servos. Davi mais uma vez insiste a que Joabe mandasse contar. Joabe conta todo o povo e dá o resultado da contagem do povo a Davi, dizendo que são 1.100.000 em Israel, são 400.000 em Judá, mas Joabe, porque não concordava com o rei, nem sequer contou os da tribo de Levi e de Benjamim. Assim que Davi recebe esta informação, que é o que Davi pretendia, porque Davi impôs a que Joabe mandasse contar ao povo, de acordo com 1 de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Deus logo se desagrada daquele ato de Davi. O que é que Deus então faz ao se desagradar deste ato de Davi? Deus manda um anjo, dá ordens a um anjo para que este anjo fosse ferir ao seu povo. Mas antes de Deus fazer isso, Deus envia um profeta chamado Gad para dar oportunidade de Davi, primeiro ir dizer a Davi que Davi tinha pecado, e Davi então confessa que eu pequei contra o Senhor, eu agi loucamente, eu agi sem percepção, sem ter a consequência daquilo que os meus atos podem causar. Então o profeta diz, Deus diz para escolheres desses 3 pecados qual é o que preferes. E o primeiro pecado é que Deus pode mandar 3 anos de fome ou 3 meses em que os teus inimigos vão te dominar ou 3 dias de peste. E Davi pensa e responde que é preferível eu sofrer castigo do próprio Deus, que é misericordioso, do que sofrer castigo nas mãos dos meus inimigos. Então, está aqui Davi a dizer que eu prefiro o quê? 3 dias de peste do que 3 meses a ser dominado com os meus inimigos, ou então 3 anos de fome. Davi vai pela duração do castigo. Então ele escolhe o castigo que durava menos tempo. O que é que sucedeu logo de seguida? Com esta escolha de Davi, Deus mandou um anjo para que este anjo fosse e ferisse ao povo de Israel. Diz a palavra de Deus que este anjo
feriu 70.000 homens. 70.000 homens morreram. A palavra de Deus diz-nos em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, que nós devemos procurar sempre andar em espírito. Por quê? Porque a carne inveja ao espírito e o espírito inveja a carne, em que a carne e o espírito estão sempre a opor-se, estão sempre a lutar. Então, nós devemos sempre buscar andar em quê? Em espírito. Para quê? Para podermos discernir a boa vontade do Senhor. Romanos 12, versículo 2, em que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas sedes transformados continuamente para conhecerem a boa e a perfeita vontade de Deus. Porque às vezes nós podemos ouvir uma voz e acharmos que é a voz de Deus, enquanto não é a voz ou a vontade de Deus, mas sim a voz ou a vontade de Satanás. Temos que ter em conta que Deus em algum momento mandou contar o seu povo a quem? A Moisés, quando estavam no deserto. Dessa vez foi da vontade de Deus, mas desta vez não era da vontade de Deus, mas sim era uma sedução de Satã que colocou essa vontade trapaceira no coração de quem? No coração de Davi, para que Davi pensasse que aquela era a vontade de Deus, quando aquela era a vontade de Satanás. A palavra de Deus diz-nos mais em Ezequiel capítulo 18, versículo 23, que Deus, Ele não se agrada do castigo. Deus castiga com vista a disciplinar. Diz-nos mais em Lucas capítulo 15, versículos 4 e 5, que o Senhor, Ele se agrada mais de recuperar uma ovelha que era perdida do que com 99 ovelhas salvas. Isto é, a preocupação de Deus, o amor de Deus através de Cristo é para os perdidos, é para com os pecadores. Por isso é que Ele enviou a Cristo para resgatar os pecadores, por amor de Deus à humanidade. Por esse mesmo motivo, Deus se agrada mais quando uma ovelha perdida é recuperada do que 99 ovelhas salvas. Aqui Cristo está a querer dizer que aquele que é bom pastor, que tem um coração segundo o coração de Deus, se ele tiver 100 ovelhas em sua posse, e dessas 100 ovelhas em sua posse, uma delas se perder, isto é, voltar para o pecado, e esse pastor abandonar, isto é, ao invés de ficar apegado a essas 99 ovelhas salvas, e deixar aquela perdida no seu caminho, mas ela preferir ir atrás daquela única ovelha perdida para salvar, para recuperar e resgatar, então Deus agrada-se mais desta uma ovelha perdida que foi resgatada do que de 99 ovelhas salvas. Então, nós vemos aqui que quando Davi, ele confessa a Deus que eu pequei, eu agi incessantemente, Deus manda a sua vara através de um anjo que fere 70.000 homens. Davi, então, ele suplica, clama a Deus, dizendo: Senhor, eu é que pequei. Então, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha casa, e não sobre estas pessoas
que são inocentes. Mas Gad, e o profeta Gad vai dizer a Davi o seguinte, que Deus ouviu a tua súplica, então vá até a eira de Ornan para levantar um altar e lá oferecer holocausto. O que aconteceu de seguida? Davi vai até a eira de Ornan e este era um homem que estava a sagar. Era um homem que estava a cuidar da eira nessa altura em que estava a acontecer esta morte. Significa que ele escapou, mas ele está a ver aquela praga a abater contra aquela comunidade. E este homem também está com medo com este terror. Davi também está com medo deste terror. Este homem esconde-se, porque ele vê o anjo do Senhor. Davi vê o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com a espada fora, que é em posição de combate. Então, Davi aproxima-se para este homem chamado Ornan, que era o dono desta eira, e Davi pede que este homem lhe ceda aquela eira a um preço justo. Este homem chamado Ornan, ele diz, meu senhor, leve essa eira, mas não te dou só a eira, leve também estes touros, que são meus. Ofereça esses touros em holocausto, ofereça também a charrua, também como lenha, e ofereça também os cereais que eu estou aqui a cegar como sacrifício de comunhão. O homem está a dar a Davi tudo gratuitamente, porque por medo, por causa daquele terror que aquele homem está a assistir. Mas Davi diz àquele homem, eu não vou levar isso gratuitamente, fixa um valor justo, porque eu devo pagar, sacrificar por isso, pois Davi sabia que aquele castigo era decorrente de sua má escolha, era decorrente do pecado que Satanás havia colocado no coração de Davi. Davi então pagou por aquela eira o valor de 600 ciclos de ouro. Quando Davi paga por este espaço, então Davi, ele vai e ergue um altar naquele mesmo espaço, oferece o holocausto a Deus, Deus envia o fogo como sinal de aceitação, como sinal de ter se agradado deste arrependimento, deste sacrifício de Davi diante da palavra do Senhor, a obediência de Davi para a palavra de Deus. E então diz a palavra de Deus que aquele castigo cessou. Ao cessar esse castigo, então, é quando Davi deseja então o quê? Fazer daquele altar um local de adoração a Deus. Vejam como Deus agiu em Davi. O coração de Davi, que entrou o pecado, e que Davi pensou que estivesse a fazer algo pela vontade de Deus, mas era algo para alimentar o seu ego. Para que Davi pensasse que ele fosse um homem capaz, um homem competente. Quando Deus disse, Davi, você era pastor de rebanho, eu te fiz rei, eu te fiz dominar, eu te fiz prosperar. Então tudo que você tem conquistou é pela minha graça. E tudo que deves fazer é somente louvar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Então, aquele coração de Davi que pecou, depois Deus fez com que o mesmo coração de Davi que pecou se arrependesse, pedisse perdão a Deus, e depois Deus impusesse a Davi a condição para o perdoar, que seria erguer um altar, adorar a Deus, e depois, a partir daí, Davi, o mesmo coração de Davi já deseja agora erguer um templo. Então Davi agora deseja o quê?
do seu coração que pecou, Deus converte o coração de Davi e Davi agora deseja erguer um templo, uma casa de Deus, porque Davi agora quer salvar mais pessoas. Isto é, Davi reconhece que Deus lhe tirou do poço, que Deus lhe perdoou, que Deus lhe salvou e agora Davi deseja salvar mais pessoas. Davi agora deseja no seu próprio coração erguer uma casa para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e mais pessoas possam ser salvas. A segunda parte do nosso estudo, que é já 1 de Reis, capítulo 1, versículos 1 e 40, nós vemos aqui Davi já está avançado em idade. São os últimos dias de vida de Davi. Davi já está fragilizado, debilitado, fisicamente debilitado. Davi agora, por causa dessa fragilidade, ele está senil, consequentemente, Davi a roupa já não era suficiente para aquecer o corpo de Davi. Davi sentia frio. Estava avançado em idade. O que os servos de Davi, então, pensam quando vêem o rei naquela situação? Eles pensam assim, vamos, então, encontrar uma mulher pura, neste caso uma mulher virgem, para ela ser companheira, fazer companhia ao rei, para ela aquecer o rei. Então, encontra uma mulher virgem chamada Abisag, e esta mulher, então, foi companheira do rei, sendo que o rei Davi, por estar senil em idade, ele não chegou a se deitar com aquela mulher, porque ele já estava velho. Ela foi somente contratada para ser o quê? Companheira de Davi. Por quê? Porque era para ela aquecer a Davi, uma vez que a roupa já não era suficiente para manter o corpo de Davi aquecido. Nesta fase em que Davi está debilitado, os filhos de Davi se apercebem disso. E um desses filhos de Davi, chamado Adonias, que era o quarto filho de Davi. O primeiro filho de Davi era Amnon, o segundo filho de Davi era Quileabe, o terceiro filho de Davi era Absalão e o quarto filho de Davi era Adonias. Adonias era nesta fase o filho mais velho de Davi. Ele, ao se aperceber que o seu pai já estava debilitado, ele desejou tomar o poder para substituir o seu pai, sem ser o seu próprio pai, a lhe designar como rei, quando Davi tinha mais outros filhos para além de Adonias. O que faz então Adonias? A palavra de Deus diz-nos que Adonias agiu assim porque em nenhum momento que Adonias mostrou-se rebelde durante o seu crescimento, a sua vida, Adonias nunca ouviu um não, nunca ouviu uma rejeição, nunca ouviu uma disciplina, nunca ouviu uma medida corretiva ou punitiva do pai Davi para com ele. Então ele cresceu como um homem orgulhoso. Ele não ouvia qualquer repreensão, quanto muito o próprio pai, porque o pai nunca, durante todo o seu crescimento, em algum momento, corrigiu ao seu filho Adonias. Então Adonias, ele achava-se, como era o filho mais velho de Davi, vivo, ele achava que ele era competente, que ele era qualificado, que ele era capaz de ser designado o rei de Israel, estando o seu pai vivo. Então ele desrespeita, salta à vontade do pai, que era uma fase crucial, a ser o próprio pai, ainda que fosse para confirmá-lo ou designá-lo como rei. Adonias decide sozinho, manda preparar cavalos, 50 homens, e consegue também atrair para junto de si o sacerdote Sadoc e um profeta
e estes também, como estavam caídos espiritualmente, tal como Adonias também estava espiritualmente caído, juntamente com o comandante Joabe, esses juntos, e mais Adonias convoca todos os seus irmãos, todos os filhos de Davi, menos Salomão. Também não convoca o profeta Natan e também não convoca todos aqueles homens que faziam parte do protocolo de Davi. Aqueles homens mais próximos de Davi, ele também não chama. E ele então, fazendo isso, ele então vai para uma pedra, um local, oferece ali holocaustos, oferece ovelhas, oferece bezerros, oferece gado bovino, e daquela forma aqueles que estavam ali, aquelas 50 pessoas que estavam ali com Adonias, começam a cantar viva o rei Adonias. Esta notícia, esta informação corre e chega até ao conhecimento do profeta Natan. 1 de Reis, capítulo 1, versículo 34. O profeta Natan, quando ouve essa informação, ele imediatamente vai ter com Betsaba. Betsaba, que é aquela mulher que quando Davi peca pela primeira vez contra Deus, de acordo com a descrição do reinado de Davi na Bíblia, o profeta Natan é esse que é enviado por Deus para ir repreender a Davi por ter cometido pecado com Betsabe através do adultério, e depois de Davi também, para querer encobrir esse pecado, ter morto o marido de Betsabe, chamado Urias. Só que Deus depois usa mais uma vez o profeta Natan. Quando Davi se arrepende, pede perdão a Deus, Deus envia como castigo uma doença que aflige aquele primeiro filho de Betsabe com Davi, filho do adultério. Depois disso, Davi foi consolar Betsabe e Betsabe mais uma vez fica grávida e nasce o segundo filho, que é este que viveu. Então Deus, para mostrar que havia perdoado a Davi, envia o profeta Natan para que o profeta Natan fosse dar como nome a este filho que nasceu agora de Betsabe com Davi, para dar o nome de Jedidias. Jedidias, que significa o amado de Deus. Porque o profeta Natan estava assim a querer dizer que este filho Deus amou. Então, quando está a acontecer esta confusão em casa do rei Davi, que é o seu terceiro filho chamado Adonias, quarto filho de Davi chamado Adonias, que tomou o poder, a força, sem o consentimento e a designação e a unção do seu pai, desobedecendo ao seu pai e, consequentemente, desobedecendo ao próprio Deus. Então, o profeta Natan é mais uma vez enviado por Deus para ir ter com Betsabe e dizer: lembra-te daquele juramento que o rei Davi fez a dizer que o teu filho Salomão seria rei. Então convém que tu vás alertar o teu marido Davi que o seu filho Adonias tomou o poder hoje à revelia do pai. Convidou todos os irmãos, todos os filhos de Davi, com exceção de Salomão e também de mim e daqueles que fazem parte da parte protocolar mais próxima do rei Davi. Então convém que tu possas ir alertar o teu esposo, rei Davi, sobre esta situação e também exigir a ele para cumprir o juramento que ele fez contigo, segundo o qual o teu filho Salomão é que seria o rei. Interessa notar que este nome Betsabe é também uma contraposição
em justa posição dois nomes, Bet e Sheba. Sheba significa juramento, o que significa que Davi jurou a Betsabe que o seu filho Salomão seria rei. Então Natan vai dizer, lembra-te do juramento que Davi fez contigo anos atrás quando nasceu o teu filho. Então vai reivindicar, vai lembrar, vai recordar esse juramento que Davi fez para que Davi agora possa corrigir esse problema que está acontecendo do seu filho Adonias ter tomado o poder à força, para que Davi, enquanto ainda está em vida, possa corrigir este problema de forma a designar como rei Salomão. A palavra de Deus diz-nos que o profeta Zacarias, no livro de Zacarias 9:9, revela-nos que o rei de Israel que seria enviado seria um rei que iria montar uma jumenta junto a uma jumentinha. Mas nós vemos que Adonias fez o quê? Mandou preparar-se um cavalo para que ele fosse montar cavalo. A palavra do Senhor ainda em Apocalipse, livro de Revelação, é lá que Cristo voltará em força a montar um cavalo na sua segunda vinda, no seu segundo regresso. É que Cristo vem a montar um cavalo, porque na primeira vinda de Cristo, ele entrou em Jerusalém a montar o quê? Uma jumentinha. Ele entrou como um servo fiel. Então nós vemos aqui Adonias a ser usado como anticristo, a querer montar um cavalo, quando o profeta Zacarias, livro de Apocalipse, livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 1 até 20, fala-nos sobre Cristo a fazer o quê? A montar uma jumentinha. Efetivamente, Cristo, quando entra para montar uma jumentinha, ele é aclamado hossanas pelo povo que o recebe, e o povo pede, exige, clama para que o filho de Davi pudesse julgar e pudesse tomar a força e o poder, o reinado. Mas Cristo entra com humildade a montar um jumentinho. O que Cristo fez quando entrou em Jerusalém? De acordo com a narrativa de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 40, após Cristo entrar em Jerusalém, ele se dirige até ao templo. Quando ele vai ao templo, ele encontra o templo de Deus, enquanto estava assaltado. Por quem? Por cambistas e mercadores. O templo, enquanto um lugar de louvor, de adoração, de honra a Deus, um lugar de reverência e de respeito a Deus, estava a ser usado como lugar de comércio por oportunistas que ali apareceram e foram para profanar o templo. Cristo, quando entra em Jerusalém e olha para o templo, vê o templo assim, a palavra de Deus diz que Cristo chora, tira lágrimas, e ele irradia-se contra isso através da ira e da fé, e vai e expulsa a esses profanadores. Estamos a falar de cambistas, estamos a falar de mercadores, expulsa eles do templo, dizendo que vocês estão a profanar a casa do Pai. Isto é, Cristo entra em Jerusalém, mas o primeiro ato de Cristo a entrar em Jerusalém como um servo fiel foi de ir para purificar o templo de Deus. Feito a palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz-nos que
nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, o que estava acontecendo em Coríntios naquela altura é que existia dissuasões, confusão, desrespeito, desentendimento entre os crentes, entre os cristãos, entre os irmãos em Corinto. E o apóstolo Paulo dirige-lhes esta carta, 1 de Coríntios, no seu capítulo número 6, o apóstolo Paulo vai querer corrigir aquela situação, porque eles, ao invés de resolverem as suas diferenças, usando a palavra de Deus, usando o bom senso, usando a justiça, usando o respeito mútuo, eles se acusavam mutuamente e até as suas diferenças, discussões chegavam até os tribunais. Expondo o quê? Expondo a casa do Senhor, expondo o próprio Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele diz que vocês já são nascidos como uma nova criatura e não convém que vocês se deixem levar ou se deixem dominar por essas coisas, pela carne. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,19, diz que vocês são o templo do Espírito Santo. Como sendo o templo do Espírito Santo, o vosso corpo já não é vosso, já não é sujeito às vossas vontades e prazeres da carne, mas o vosso corpo é a casa onde o Espírito Santo habita. Por quê? Porque Cristo fez o quê? Quando entrou em Jerusalém, foi para o templo, foi expulsar mercadores e cambistas e foi fazer o quê? Foi purificar o templo. Esta purificação do templo foi a preocupação de Cristo quando entra em Jerusalém a montar um jumento. Foi precisamente a preparação que ele fez para poder depois terminar em glória a sua missão terrena através da destruição. E quando ele vai e enfrenta e destrói totalmente Satanás, onde? Na cruz de Gólgota. Mas antes de fazer para a cruz de Gólgota, ele entra em Jerusalém, que era o local mais perigoso. Primeiro ato que ele faz quando entra no local mais perigoso, vai para o templo, corrige essa situação do templo, purifica o templo. E depois então ele vai à cruz de Gólgota para fazer o quê? Para poder separar, rasgar o véu que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. Como? Vencendo o pecado, o inferno e a morte. Consequentemente, nós estamos aqui a querer dizer que Davi, quando ouve falar pelo profeta Natan, ou melhor, quando o profeta Natan vai dizer a Betsabe que vai falar para Davi, vai lhe lembrar o juramento que ele te fez muitos anos atrás, dizer a ele que o teu filho Adonias, o quarto filho, está a saltar o poder à força. Betsabe vai para junto a Davi e ela começa a relatar a Davi, a dizer: meu senhor, lembra-te do juramento que tu me fizeste, segundo o qual o teu filho Salomão seria rei. Eis que agora o teu filho Adonias está a tomar posse como rei à tua revelia. Não convocou o teu filho Salomão, convocou todos os teus filhos, com exceção deste, não convocou os teus homens de protocolo, os homens mais próximos, para poderem testemunhar. Tampouco o Senhor, que é o rei, tem conhecimento deste facto. Então, se isto continuar, eu e o teu filho Salomão corremos perigo. Então, haja de alguma forma para repor essa verdade. Antes de Betsabe terminar de falar, entra o profeta Natan de seguida e pede para falar ao rei Davi. Natan então também diz ao rei Davi mesmas palavras, dizendo que o teu filho Adonias está agora a tomar posse como rei, a tua revelia. Convocou todos os teus filhos, não convocou Salomão, não convocou a mim. E a necessidade do rei agir para corrigir esta situação.
Porque se a coisa já começa mal, também mal terminará. Se nem tu que és rei tens conhecimento que estás a ser substituído, porque nem sequer foste tu quem designou essa pessoa. Então, agora, use das tuas faculdades para dizer a nós quem é o teu filho que tu queres designar como rei para te suceder no trono de Israel. E então, nós vemos Davi, então, ele usa da palavra, manda entrar Betsabe na frente do profeta Natan, manda chamar o sacerdote Sadoc e diz para que eles preparassem a mula dele, não um cavalo, a mula dele próprio, do rei Davi, para que Salomão fosse montado nessa mula e Salomão fosse ungido pelo sacerdote Sadoc e pelo profeta Natan como rei de Israel. E daquela forma, Davi abençoa a Salomão como sendo o rei que iria o suceder, cumprindo assim o juramento que havia feito a Betsabe, quando Betsabe gera Salomão, este que é o rei, que é o filho, que é a descendência que vinha das entranhas de Davi, que seria um rei de paz, que seria um rei pacífico, que poderia suceder ao rei Davi, que foi um rei guerreiro, que pegou muito sangue e que assim não poderia erguer ou construir o templo. Mas afinal, esta tarefa de construir o templo e de reinar durante um reino de paz e um reino duradouro estava reservado para Salomão, filho de Davi, com Betsabe. Tendo chegado a este ponto, termina o momento da exposição e fica agora aberto o momento para a colocação de questões, dúvidas e sugestões para tornar o nosso estudo mais inclusivo. Muito obrigado. Qual é a mensagem principal, né? Para nós hoje, quando Davi escolhe um filho que não era daquelas suas mulheres da sua mocidade e escolhe de uma mãe problemática? E a última estava da seguinte maneira: como entender isso? Quem pecou é o Davi, e Deus mata um povo inocente, em vez de matar o autor, que é o Davi. Por quê? Vinha assim. Mas quando o irmão Gibson acabou de fazer a mesma pergunta, só tinha duas. Obrigado. A paz. Muito obrigado pela aula de hoje. É uma aula muito boa, de muitos bons ensinamentos, à medida em que Deus ele foi ao longo desses estudos de hoje revelando-nos sobre a construção do templo. Tanto existem muitas dúvidas em relação a essa edificação do templo, e é por aí que eu irei começar. Então, a primeira questão diz o seguinte: se Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas, entre nós, onde Ele habita? E em seguida, mas também muito ligada a essa, e as paredes levantadas pelo Salomão, o que representam?
que é e como é que podemos edificar ou construir um templo para o Senhor. Das 3 condenações que Deus tinha para com Davi, qual seria a opção que seria menos, que causaria menos sofrimento ao povo de Israel? Se por falta de capacidade de discernir a voz de Deus, Davi caiu no pecado, como é que nós hoje podemos discernir a voz de Deus e do Satã? O que significa nos dias de hoje a parábola da ovelha perdida e como fazer parte daqueles que se levantam em busca da ovelha perdida? Hoje, o que é purificar o templo? Ainda juntada a essa, qual é o templo por ou a purificar? Dependendo de qual é a melhor forma. Por fim, o que é ser nascido como nova criatura? Amados irmãos, quero em primeiro lugar louvar o Senhor pela nossa vida, por esta liberdade de podermos buscar incessantemente a verdade. Este que é o caminho para a verdadeira edificação, pois ninguém sabe tudo. Somos seres perfectíveis e que buscamos continuamente a instrução através da própria palavra do Senhor, que hoje é o prato principal deste banquete celestial. Então vamos passar a responder às perguntas, essas 12 maravilhosas perguntas que nos foram colocadas, para sermos daqui com maior clareza e prontificados a podermos agir em público no caminho do Senhor, de acordo com a instrução que o Espírito Santo tem para cada um de nós. A primeira destas é: será que não existem pessoas escolhidas para Deus? Por que 70.000 pessoas sofrem por causa do pecado de uma pessoa? Existem, sim, aqueles que são chamados filhos de Deus. Existem, sim, aqueles que são chamados filhos de Beliel ou filhos de Satanás. Por quê? Porque existem 2 senhores. Existe Deus, existe Lúcifer, existe Cristo, existe Anticristo. Então, o ser escolhido na teologia, na doutrina sistemática ou naquilo que nós chamamos de teologia sistemática de Deus, à luz da Escritura Sagrada, o ser escolhido é aquela pessoa que deliberadamente, intencionalmente, conscientemente busca agradar a vontade de Deus. Esse buscar agradar a vontade de Deus não se trata de ser uma pessoa perfeita. Porque, por um lado, não existem pessoas perfeitas. Por outro lado, também ninguém pode dizer que nunca pecou ou que não poderá pecar no futuro. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, ao erro,
ao engodo de Satanás. Por quê? Porque Satanás ele é um manipulador, um tentador por excelência. O que é que a palavra de Deus nos exorta? Nos exorta a sermos vigilantes. Nos instrui a sempre buscarmos as coisas do alto, a pensar na salvação, a guardar a nossa boa memória como um bom depósito de fé, de forma a não nos corrompermos com o tentador e de forma a não nos tornarmos filhos de Belial. Então, os escolhidos, a salvação não é só uma questão do já, mas é também uma questão do ainda não. O que nós queremos dizer com o já e com o ainda não? Por um lado, quem é salvo, esta sua presunção de inocência, este seu estado de salvação lhe qualifica no imediato, no já, a ser salvo. Portanto, há um espaço de tempo entre o já e aquilo que é o regresso de Cristo, que é o período em que vai se consumar o estabelecimento do reino dos céus. O que a palavra nos diz é que, mesmo que nós sejamos escolhidos, mesmo que nós já tenhamos a salvação, não significa que já terminou e que nós estamos isentos do erro, do pecado ou da queda. Porque nós vimos que Davi caiu, mas para Deus não conta a tua queda, mas conta o teu levantar. Por quê? Porque o cair é dos homens, mas o levantar é de Deus. Ora, naturalmente que quando você se arrepende, confessa os pecados, mesmo seja escolhido, isso não te isenta de sofrer as consequências que o pecado atrai a si, em forma de sofrimento, em forma de choro, em forma de pranto, em forma de dor. Não significa que os escolhidos não passem por turbulências, por tribulações, quer dizer turbulências ou tribulações, dores, privações, dificuldades. Não. Todos igualmente, por consequência do pecado, colhem as consequências deste mesmo pecado. Por isso é que o salvo, o escolhido, até o regresso de Cristo, que é o ainda, durante esse período de tempo, ele é exortado a continuamente buscar fazer-se cheio do Espírito Santo, para que seja o próprio Espírito Santo a lhe conduzir continuamente a se preservar no caminho do Senhor até ao regresso de Cristo. 2. Será que Satanás não estará a ser instrumentalizado por Deus? Satanás não foi instrumentalizado por Deus. Satanás foi antes um anjo da luz. Satanás foi antes um ser de luz. Satanás é um ex-anjo. É Satanás, é um ex-anjo. Logo, Satanás foi criado por Deus. Mas tanto quanto Satanás como qualquer um de nós fomos criados por Deus, nós devemos a Deus como nosso Criador a nossa obediência perfeita. E Satanás, então, ele teve o orgulho de querer se assemelhar a Deus, de querer ser superior a Deus, de querer ser honrado e glorificado, de sentar-se à destra do Pai, ao lugar que estava somente reservado a Cristo. E é esse orgulho de Satanás que depois não o fez arrepender-se, redimir-se, confessar o pecado e recuar. Isso fez com que Satanás, então, fosse expulso do paraíso. E então Satanás deixou de ser um anjo de luz, passou a ser um anjo das trevas. E
Satanás conheceu a partir de então a sua condenação eterna. Porque Satanás já não pode mudar a sua condenação eterna, ele agora decidiu, desde então que não se arrependeu e não recuou, ele então, desde aquele momento, decidiu se intensificar a sua rebelião contra Deus. Então, é uma guerra declarada entre Deus e Lúcifer, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, em que um e outro quer puxar o maior número de pessoas para si. Deus quer salvar a todos, Satanás quer destruir a todos. E no meio temos as pessoas, que é a criatura de Deus. Então, não é instrumentalizado por Deus na medida em que foi criado por Deus, e enquanto obedeceu a Deus, era sim instrumento de Deus. Mas quando desobedece a Deus, se orgulha e não se arrepende, deixou de ser um instrumento de Deus. Número 3. Essas mulheres formosas, será que tem alguma relação com as mulheres que nós vemos nos dias de hoje? Nós, quando nos referimos à mulher formosa, a Betseba, que era uma mulher que exteriormente, fisicamente, tinha características físicas que aos olhos de qualquer homem, mulher, reconheceu nela uma pessoa bonita de se olhar. O problema não é ser formosa, o problema não é ser esbelta, porque Deus sempre faz e continuará a fazer as suas criaturas como seres perfectíveis, que podem ser perfeitas como nós somos aperfeiçoados pela palavra de Deus. Nós não somos perfeitos por fora. A nossa perfeição, o nosso esbelto e a luz de Deus não são as nossas características físicas. A luz de Deus ou a glória de Deus é o nosso caráter interior. Ali é que está a verdadeira essência daquele que tem um caráter de Deus. Por quê? Porque Deus não é um homem, não tem um aspecto específico, característico para você dizer que o homem X é parecido com Deus. Você se parece com Deus pelo teu comportamento, pelo teu agir, pelo seu caráter, pelo seu ser, pelo seu estar. Aí diz que a pessoa tem caráter de Deus. E esse caráter de Deus pode se manifestar mesmo uma pessoa que aos olhos do mundo possa ser uma pessoa com uma estatura estranha. Estranha para si, estranha para o outro, que é a relatividade. Porque a beleza é relativa, a beleza exterior é relativa. Há quem goste de mulher esbelta, há quem goste de mulher mais magra, há quem goste de homem forte, há quem goste de homem que não seja forte. Isso é relativo. O que é absoluto, concreto, imutável, é o caráter interior. O homem que é bom ou a mulher que é boa pessoa, ela é para qualquer pessoa. Isso não deixa dúvida para ninguém. Então, nós estamos a falar de caráter interior e não de exterior. Você ser formoso exteriormente, quando interiormente não é, porque o que te salva não é a tua característica física. Deus não escolhe pessoas segundo as suas características físicas, mas Deus escolhe pessoas segundo o seu caráter interior, segundo o seu coração. Número 4. Qual é a mensagem principal para nós hoje quando Davi escolhe um filho de uma mãe problemática? A mensagem que prevalece para nós é que Deus é soberano a escolher as pessoas segundo aquilo que é a sua vontade. 2. Deus usa, através da sua soberania, procedimentos ou escolhe pessoas que são mais improváveis aos olhos humanos para poder realmente demonstrar, por um lado, a sua soberania e, por outro lado, poder mostrar que através de Cristo ele veio
para poder salvar aqueles que aos olhos humanos são considerados rejeitados, desaprovados, improváveis. Deus, Ele faz questão, Deus é especialista em buscar aquela pessoa que é, aos olhos do mundo, é aquela pessoa que não se poderia sequer imaginar ou pensar, para precisamente mudar, converter aquelas pessoas, porque é através desse ato o mundo poder ver a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É um milagre. O que é o milagre? É o improvável. Então, consequentemente, Deus, Ele é especialista em escolher pessoas que são improváveis para chocar o mundo, para que os incrédulos, aquelas pessoas que não acreditam no milagre de Deus, possam ver através dessa escolha de Deus que Deus é quem tem a última palavra, que a vontade de Deus está acima do que? Da vontade e do interesse do homem. Número 5. Se Deus não habita em templos construídos pelas mãos humanas, entre nós, onde Deus habita? Deus não habita numa casa fixa. Consequentemente, nós não podemos dizer que vamos buscar ou estamos na presença de Deus num certo sítio fixo. Não. O templo é a casa de Deus onde as pessoas vão cultuar, onde as pessoas vão se encontrar e juntos podem fazer o quê? Podem glorificar, louvar, adorar a Deus. E Deus ali se manifesta. A palavra de Deus diz que quando estiverem duas ou mais pessoas reunidas pelo seu nome, ali Deus estará. Consequentemente, a nível daquilo que chamamos de escatologia individual, porque a salvação é individual, Deus deseja fazer morada no coração de cada pessoa em individual, como uma individualidade. Por isso é que, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus diz que Deus deseja habitar no coração de cada um, como através do Espírito Santo, que é também Deus, terceira pessoa da Trindade, distinta em natureza, com Deus Pai e Deus Filho. Número 6. E as paredes levantadas pelo Salomão, o que representam? Já dissemos, representam a casa do Senhor. Representam a igreja física, não a igreja espiritual. A igreja física é uma casa física, é um endereço, é um local onde as pessoas periodicamente, consoante horários, consoante celebrações, consoante a instrução e a mediação de um sacerdote, as pessoas se encontram para poderem conjuntamente celebrarem a Deus. Significa que a nossa comunhão, a nossa intimidade, o nosso devocional particular não deve impedir também o nosso devocional em coletivo. Mas o fato da pessoa ir buscar a Deus em coletivo, numa igreja, não deve impedir da pessoa no dia a dia e em particular buscar o que? Intimidade e comunhão. Porque a intimidade entre Deus e a pessoa, a intimidade não é na igreja. Na igreja é coletividade. Amém? Você busca intimidade e comunhão com Deus, você com o próprio Deus. Então, busque primeiro a salvação, busque segundo a intimidade e a comunhão e busque também momentos para em coletivo poderem celebrar a salvação, poderem fazer a obra e poderem manter-se juntos, porque Deus se alegra, se agrada quando há casas construídas para buscar a Deus em espírito e em verdade,
quando há cristãos puros e sinceros e quando há também estas casas que adotam a cristocentridade, a bibliocentridade, com as portas abertas para acolherem as pessoas que andam e deambulam pelas ruas perdidas. Então, essas pessoas que andam nas ruas, deambulam perdidas, elas precisam, a sua alma anda vazia, anda triste, por isso é que elas andam no álcool, no tabaco, nas drogas, na prostituição, no roubo, no engano, na mentira, na luxúria. E andam aí perdidas. Mas, exteriormente, eles pensam que estão a satisfazer, estão em busca da alegria, da satisfação, do bem-estar. Só que aquilo é passageiro. Então, o seu espírito anda vazio, anda triste. E o seu espírito precisa de uma casa para adorar a Deus. Daí a importância de Deus levantar homens para poderem erguer casas de Deus, onde essas pessoas que andam aí perdidas possam encontrar portas abertas que as possam acolher. Número 7. O que é e como é que podemos edificar e construir um templo para o Senhor? Já vimos que edificar um templo para o Senhor é purificar os nossos corações, purificar as nossas mãos. O que significa? É arrependermos-nos e 2, confessar os nossos pecados e 3, então, limpar os nossos corações através de um holocausto, que é um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para Deus poder então habitar no nosso coração. Por esse mesmo motivo é que a mensagem do reino, quando João Batista foi enviado para anunciar o reino, a mensagem principal é arrependai-vos. Então a mensagem que prevalece no dia de hoje até o regresso de Cristo, que é iminente, mas também, para além de ser iminente, é incerto, também para além de ser incerto e iminente, é escatológico. A mensagem principal é arrependimento. Então, o que é o templo? Ou onde e como edificamos o templo? É purificando o nosso coração, removendo tudo aquilo que desagrada a Deus, renunciando o pecado. Isso é arrependimento. Número 8. Das 3 condenações que Deus tinha para Davi, qual causaria menos sofrimento ao povo? Todas as iras, todas as condenações iriam causar um sofrimento ao povo. Ali não se estava, realmente Davi pensou que aquela que causaria menor sofrimento ao povo seria aquela que duraria menos tempo. Mas, ainda que fosse 3 anos de fome, fome não causa sofrimento? Ainda que fossem 3 anos em que Davi seria dominado pelos seus inimigos, isso não causa sofrimento? Ainda que fosse praga, sem saber quantas mortes iriam causar essa praga, isso também não causa sofrimento? Então, qualquer que fosse a opção, todas causariam sofrimento ao povo. O critério que Davi usou foi aquele que iria durar menos tempo, pois ele pensava que aquele que causaria menos tempo, foi o primeiro que causaria menos tempo. Segundo, de acordo com as palavras de Davi, ele disse que prefere ser castigado pelo próprio Deus do que sofrer castigo pelos inimigos, porque ele diz que Deus é misericordioso. Então, esse foi o critério que Davi usou para escolher a condenação que causaria menos sofrimento. Número 9. Se por falha de capacidade de discernir a voz, ou melhor, se por falta de capacidade de discernir a voz de Deus, Davi atraiu a ira do Senhor, como é que hoje podemos discernir a voz de Deus e de Satanás? A palavra de Deus em Gálatas 5, capítulo 16 e 17, exorta-nos a buscarmos continuamente a presença do Espírito Santo, porque o Espírito
inveja a carne, tanto quanto a carne inveja o espírito. A palavra de Deus, em Romanos 12:2, diz-nos que se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos sempre discernir a boa e a perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus em Efésios 1:7 diz que tudo isso é pela remissão do sangue de Cristo que nos tornou novas criaturas. Isso não é pelo mérito da nossa própria intenção, vontade, pois a nossa vontade e intenção não são suficientes se lá não estiver também o que? A própria vontade de Deus, para que a graça do Senhor possa se operar na nossa vida. 10. O que significa nos dias de hoje a parábola da ovelha perdida e como fazer parte daqueles que buscam a ovelha perdida? A parábola da ovelha perdida nos dias de hoje é a nossa predisposição em não condenarmos, não corrermos para condenar. É a nossa lentidão em nos irarmos com o irmão próximo. É a nossa passividade, é o nosso amor para com o pecador, porque a parábola da ovelha perdida é sobre o amor de Deus, é sobre ser um bom samaritano. Então, quando nós somos bons samaritanos, somos o quê? Missionários. E como missionários, nós somos lentos a nos irarmos com as falhas do próximo, com as falhas dos outros. E se nós tivermos, então, essa capacidade de não nos irarmos com as falhas dos outros, não vamos cair no orgulho de ficar agarradas a 99 ovelhas salvas, porque é uma quantidade para mostrar aos outros, mas vamos sempre ter a preocupação de priorizar aquela ovelha perdida, aquele pecador, aquele que nos ofende, aquele que ira contra nós, aquele que se rebelia contra nós. Sempre teremos a abertura, a predisposição de sempre ir e recuperá-la como uma ovelha perdida. Por quê? Porque os céus se alegram por uma ovelha perdida mais do que 99 ovelhas salvas juntas. Número 11. Hoje, o que é purificar o templo? Qual é o templo a purificar? E nós já falamos também, graças a Deus, sobre isso. Dissemos que purificar o templo é remover do coração os maus pensamentos, a ira, a inveja, o desejar a coisa que não é nossa, tirar os maus desígnios, os maus pensamentos, tirar o pecado que nos afasta de Deus e desejar coisas do alto. E purificar o nosso coração é precisamente isso, é nos arrependermos do pecado, é confessarmos o pecado, é termos o coração limpo e aberto para podermos demonstrar que amamos a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que ama ao Senhor obedece-o, isto é, quem diz que ama a Deus vai ser amigo da palavra de Deus, não vai ver a palavra como estando contra si, não vai fugir da palavra, vai ter amor, satisfação, agrado em meditar continuamente a palavra de Deus, porque a palavra não vai ser um inimigo para si, ele não vai se sentir injustiçado, não vai se sentir mal, transtornado em ler a palavra de Deus, em participar em cultos, em ouvir sermões. Por quê? Porque, ele é um pecador que confessa o seu pecado e que tem a humildade de buscar continuamente ser aperfeiçoado pela palavra. 2, é uma pessoa que também ele vê que ele está a se esforçar para se conformar com a própria palavra. E 3, é quando a pessoa, quando abandona o pecado, passa a ter alegria em ir continuamente à palavra. Por quê? Porque é ali onde encontra a fonte para sustentar continuamente a sua alma. Então, por isso é que é purificar o coração. 12, último, o que é ser nascido como nova criatura? Também está muito ligado a purificar o coração. Quem é nascido como nova criatura tem o coração puro. Consequentemente, quem purifica o seu coração é o Espírito Santo. Quem é nascido como nova criatura
Nova criatura é um ser que busca o quê? Viver para agradar ao Senhor. O que é viver para agradar ao Senhor? É sujeitar-se à palavra de Deus, é buscar alimentar o seu espírito pelo Espírito, buscar alimentar o seu espírito pela oração, pelo jejum, pela meditação às Escrituras Sagradas, é servir ao Senhor. Então, isso é que é ser nascido como nova criatura. É almejar pelas coisas do alto. Tendo chegado a este momento, queremos agradecer a vossa presença, interesse, pontualidade. Convidamos-lo a fazer like às nossas páginas, a subscrever aos nossos canais e a partilhar esses conteúdos com a vossa vasta comunidade de amigos. Encontre esse conteúdo nos nossos materiais, arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA. Nosso aplicativo para plataformas Android, Eloapp. Nosso webpage, www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.